Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e esse é mais um vídeo da série de estudos Conheça a Sua Bíblia, uma série de estudos que nós estamos realizando aqui na nossa igreja, tanto para incentivar a leitura bíblica anual, como também para esclarecer um pouquinho o que diz cada livro. Antes da pessoa fazer a leitura de um livro, nós estamos dando esse pano de fundo para que o leitor possa conhecer o que vai ser desenvolvido no livro que ele vai ler. Então, de acordo com o calendário de leitura bíblica anual, que você pode adquirir aqui no link da descrição do nosso vídeo, de acordo com esse calendário que estamos seguindo, sempre que for dar início a um livro, nós vamos estar lançando um vídeo e esclarecendo um pouco o livro para motivar a leitura e também para tornar a leitura um pouco mais compreensível. Eu quero hoje falar com vocês sobre o livro de Juízes. Antes de entrar no livro de Juízes, eu queria pedir rapidamente que você pudesse curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, porque sempre que você se inscreve no nosso canal, assim que nós lançamos um vídeo, você já tem acesso a ele, e quando você curte o vídeo, quando você dá o seu joinha, esse vídeo ele pode alcançar outras pessoas como está te alcançando hoje. Hoje a gente vai falar do livro então de Juízes, que no hebraico ele tem o nome de Sefer Shoftim. Eu espero que essa seja a pronúncia correta, que justamente diz livro dos Juízes. Nós não conhecemos muito bem quem é o autor, não se tem como saber quem é o autor do livro de Juízes. Ele cobre um grande período histórico. Esse livro conta diversas narrativas de homens que exerceram governos locais na terra de Israel antes que a nação se transformasse numa monarquia. No livro de Josué, que é o livro anterior, o povo de Israel, o povo judeu, estava entrando e conquistando a terra de Canaã. No livro de Juízes, esse povo já está espalhado por essa terra e não tem uma liderança nacional. Então nós vamos ver o papel desenvolvido por cada líder, por cada juiz, assim chamado, que vai liderar o seu povo, a sua região, por algum determinado período de tempo. Então, quando a gente lê o livro de Juízes, quando a gente vai até a nossa Bíblia e encontra esse livro ele se encontra na Bíblia, e o propósito talvez mais evidente desse livro estar na nossa Bíblia é para demonstrar que Deus permanece fiel apesar da infidelidade do seu povo. A gente vai ver durante todo o livro de Juízes como que, apesar do povo ser infiel, Deus permanece fiel. E o livro de Juízes também, ele está estrategicamente colocado nessa posição que ele ocupa em nossa Bíblia, porque o livro vai preparar o terreno para nos ensinar como é que surge a monarquia em Israel. Então, se eu pudesse resumir esse livro em uma única palavra, para mim uma boa palavra que resume esse livro é a palavra ciclo. E por que eu acho que essa palavra resume bem o livro? Porque quando você vai em Juízes, capítulo 21, no verso 25, nós lemos as seguintes palavras, Juízes 21, 25. Naquela época, ou seja, na época que o livro foi escrito, não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que parecia certo. Você consegue imaginar um país onde cada pessoa faz o que acha que é o certo, que é o melhor? Essa é a realidade do livro de Juízes. E a gente vai entender por que o livro fala de tantos erros cometidos, tantas tragédias, justamente porque naquele período cada um fazia o que achava que era o correto. E isso não pode acabar bem nunca. E assim então a gente avança, e uma boa estrutura para você entender o livro de Juízes, ele é um livro muito simples de compreender a estrutura. O capítulo 1 e o capítulo 2, eles nos servem como se fosse um prólogo, quando o autor está preparando o cenário do que virá a seguir no seu livro. Então, capítulo 1 e capítulo 2 é a base sobre qual todo o livro de Juízes se desenvolve. A explicação do porquê dos sucessos e insucessos que vão aparecer na sequência do livro. Do capítulo 3
até o capítulo 16, nós vamos encontrar a história de 14 juízes. Alguns até inclusive fazem uma divisão de juízes maiores e juízes menores, isso por conta da influência do seu governo. Nós temos ali então entre os juízes maiores e os mais conhecidos, obviamente, Otoniel, Eude, Baraque, Débora, Jefté, Gideão e Sansão. Aqueles conhecidos talvez por 7 juízes maiores ou juízes que tiveram mais influência sobre a nação. E como os juízes menores não tiveram tanta influência, alguns aparecem em um único versículo. Eu não tenho de cor e eu anotei aqui, que seria Sangar, Abimeleque, que tem até uma participação relativa no livro, Ibzan, Elon, Abdon, Tolá e Jair. Então cada capítulo, do capítulo 3 ao 16, vai contar um pouquinho a história desses juízes, seus sucessos, os seus insucessos, a maneira como eles desenvolveram essa liderança regional. E existem algumas coisas em comum de juiz para juiz, de história para história, que chama muito a nossa atenção. Geralmente o povo de Deus está vivendo um período de paz, de tranquilidade, e em algum momento esse povo, chamado povo de Deus, se afasta de Deus. Ele se desvia dos caminhos de Deus, ele recusa o governo de Deus, e ao se recusar o governo de Deus, esse povo então fica suscetível ao ataque e governo de inimigos. E aí então, o segundo ciclo então seria esse depois da apostasia vem o ciclo da opressão, quando o povo começa a padecer na mão de seus inimigos, sofrer por conta dos seus pecados e também do jugo opressor dos seus conquistadores. E aí surge o terceiro ciclo, que depois da apostasia e opressão, vem o clamor por libertação. Alguns juízes vão batalhar em um período maior ou menor, mas o que há em comum é isso. Em um período de opressão, o povo se arrepende, o povo relembra como era ser governado por Deus e quão diferente é o governo dos inimigos. Então, o povo clama por libertação a Deus, clama para que Deus possa trazer um libertador. E aí é que vai entrar no cenário, então, os juízes escolhidos por Deus, os libertadores escolhidos por Deus, que vão estar à frente do seu grupo de governo, da sua liderança regional, e vai liderar então o seu povo para se emancipar do governo opressor dos inimigos. Cada juiz vai exercer de uma certa maneira diferente, mas de comum acordo entre eles essa ideia é o libertador levantado por Deus, que vai à frente e traz a provisão de libertação. O povo volta a experimentar de paz, tranquilidade, sossego, enquanto o juiz vive, mas quando o juiz morre, então o povo volta ao ciclo de apostasia, volta a abandonar Deus, volta a trocar Deus pelos ídolos das outras nações. E aí vamos ver de novo surgir esse ciclo de apostasia, opressão, arrependimento e o clamor por um novo juiz, o surgimento do juiz que liberta o povo. E aí, acabando esse ciclo, começa tudo de novo. Assim é a história dos 14 juízes de Israel relatado no livro de Juízes. O livro ele vai terminar então do capítulo 17 ao capítulo 21. Se eu disse para você que o capítulo 1 e 2 seria o prólogo dessa história, o capítulo 17 a 21 é o epílogo, ou seja, o autor de Juízes, no capítulo 17 a 21, ele está nos contando quase que um resumo de toda a história. Os capítulos 17 a 21 eles resumem muito bem o que é todo o livro, por que todas as coisas aconteceram da forma que aconteceram. A gente pode encerrar esse livro de Juízes quando a gente faz essa leitura, que é uma leitura muito prazerosa. Inclusive na nossa igreja, na Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, nós realizamos uma série de mensagens do livro de Juízes chamada Surpreendidos pela Graça. Se você quiser,
conhecer mais profundamente o livro de Juízes, eu vou colocar na descrição do nosso vídeo o link para que você possa assistir essas séries e compreender também a história de cada um juiz. Eu te recomendo, é uma excelente série, você vai gostar muito. Mas encerrando nosso estudo aqui do livro de Juízes, quando a gente lê o livro de Juízes, algumas coisas devem falar ao nosso coração, chamar a nossa atenção. Uma delas é perceber que o ciclo que se desenvolve no livro de Juízes de apostasia, opressão, arrependimento, clamor, libertador, o juiz e aí então período de paz, apostasia, esse ciclo ele começa com uma geração que não conhecia Deus. A gente acabou de falar de que o livro de Juízes ele vem depois do livro de Josué. Ou seja, a geração de Josué é uma geração que provou de como é ser governado por Deus, liderado por Deus e tiveram grandes conquistas. Mas Juízes capítulo 2, versículo 10, nos diz as seguintes palavras: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, depois que toda a geração de Josué morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Aqui começa o ciclo de apostasia, opressão, arrependimento, clamor, o libertador, o juiz, vitória e paz. Começa com uma geração que não conhece nada de Deus. Conhece uma geração que ouviu falar de Deus, que talvez conhecia de ouvir falar, mas não de ter experiências pessoais. E isso é desafiador para nós quando a gente lê o livro de Juízes, de pensarmos se nós fazemos parte desta geração que não conhece a Deus, que apenas ouviu falar, ou se nós fazemos parte da geração que conhece Deus, mas não transmite esse legado à próxima geração. Até em uma das pregações que eu fiz do livro de Juízes, essa foi a pergunta: de quem é a responsabilidade? De quem não conhece ou de quem não transmitiu? Você sabe qual é a resposta? Assista essa mensagem que você vai descobrir. Mas essa é uma lição do livro de Juízes. Quando surge uma geração que não conhece o Senhor, a consequência de não conhecer o Senhor é uma vida trágica, é uma vida sem esperança, como nos é descrita no livro de Juízes, uma vida de repetição de erros, uma vida que não sai do lugar. Outra coisa que o livro de Juízes fala muito ao nosso coração, e quando a gente faz essa leitura nós devemos ser encorajados por ela, é que as provas ao nosso redor, elas dizem muito sobre a nossa fé ao nosso Senhor. Deixa eu repetir isso para você. Existem provas da nossa vida que dizem muito sobre o quanto nós conhecemos a Deus. Deixa eu te dar algum exemplo. Juízes capítulo 2, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: Deus falando que usaria as nações ao redor de Israel para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. Versículo 23 do capítulo 2: o Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué para verificar o que havia no coração do povo. E aí isso deve nos fazer perguntar: as coisas que acontecem ao nosso redor, as coisas que acontecem na nossa vida, o que elas dizem sobre o nosso conhecimento de Deus, sobre as nossas experiências com Deus? Agora, a parte que mais me agrada quando eu leio o livro de Juízes é pensar de que o livro de Juízes ele conta a história de um único herói, de um único vencedor, que é o próprio Deus. Deus é o grande salvador e libertador do seu povo do livro de Juízes. Todos os juízes eram imperfeitos, eles eram limitados, sejam por suas falhas, sejam por conta de que eles viviam por um período de tempo, governavam por um período de tempo. Mas Deus é o grande libertador e vitorioso que vive para sempre. E o nosso Deus, ele envia Jesus Cristo ao mundo para ser o nosso libertador, para ser o nosso salvador. Jesus, ele vai até a cruz e morre pelos nossos pecados, para que, uma vez crendo nesta obra de Jesus na cruz, eu e você possamos experimentar das grandes vitórias da nossa vida. A maior delas é a vitória sobre a morte, é a vitória sobre o inferno e a esperança de podermos ter vida eterna.
Então, quando você ler o livro de Juízes e ver o povo padecendo na mão opressora de inimigos por conta dos seus pecados, lembre-se que eu e você também padecemos nas mãos dos nossos inimigos, de Satanás, padecemos nesse mundo por conta dos nossos pecados, mas provamos de libertação quando entregamos nossa vida para Jesus e recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é mais um vídeo do Conheça a Sua Bíblia, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se esse vídeo falou ao seu coração, você se sente encorajado a ler o livro de Juízes depois desse vídeo, eu queria pedir que você encaminhasse esse vídeo para alguém. Compartilha com alguma pessoa que também você gostaria que lesse esse livro, compreendesse esse livro. Aliás, até um convite legal, né? Você encaminhar para alguém e falar, vamos agora ler o livro de Juízes juntos, vamos estudar o livro de Juízes juntos. Porque quando você encaminha para alguém, você faz com que uma mensagem que falou ao seu coração possa falar a outros corações também. E eu espero que isso tenha acontecido, que essa leitura do livro de Juízes, esse vídeo, ele venha falar ao seu coração de que Jesus te ama e Ele quer ser o seu libertador pessoal. Independente de qual seja a opressão pela qual você está passando, em nome de Jesus você pode experimentar de liberdade, graças àquilo que Jesus fez na cruz. Conheça a sua Bíblia, porque conhecendo a sua Bíblia você conhece o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau.